quando você quiser. Eu vou... Aí a gente está no Apocalipse. Ok. Valdir, estamos prontos, tá? Quando você quiser, fique à vontade. E eu acho que travou, acho que o Valdir travou. Oi, Valdir. Está sem microfone, Valdir. A minha conexão caiu? Foi, mas já voltou. Aqui tá dando que tá bom a internet. Conectado. Já está no jeito. Tá falhando a voz? Não, tá bom. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou desativar todos os microfones, Valdir, e aí você testa só o seu. Vamos lá, abre o seu novamente, por favor. Tá falhando a voz, não? Não, agora não. É só quando alguém fala junto. Agora está normal. Já está tudo pronto. Podemos começar, então? Sim, Valdir. Está com você. Bom dia a todos os irmãos que puderam entrar nesse momento para participar da aula dominical. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Esteja sempre presente na vida de cada um de vocês. Nós vamos dar continuidade ao livro de Apocalipse. Nós interrompemos no capítulo 19 no domingo passado. Então, abram suas Bíblias no capítulo 19 de Apocalipse. E vamos começar com uma oração. Maravilhoso Deus e Pai, nós estamos na Tua santa presença nessa manhã, sempre para louvar e glorificar o Teu santo nome, para lhe agradecer, ó Pai, por mais esse dia de vida que o Senhor nos permite, lhe agradecer porque podemos prestar um culto de adoração ao Senhor através do sacrifício de Cristo Jesus. Maravilhoso Deus e Pai, esteja com cada irmão em Cristo Jesus, que está necessitando dos teus cuidados, ó Pai, por estarem enfermos. A Eliene, a Priscila, o nosso irmão Ivan. E atenda, Pai, de acordo com a tua vontade, todos os pedidos de orações que foram feitos através do nosso grupo da congregação. Ó Pai Celestial, nesse momento nós vamos estar abrindo a tua palavra para estudar, que o Espírito Santo nos direcione, nos oriente, e que tudo que for falado aqui seja para a honra e glória do teu santo nome. Esteja nesse dia, Pai, com todos os irmãos em Cristo, que no mundo inteiro se reúnem para prestar um culto de adoração ao Senhor. É no nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Eu vou compartilhar a apresentação. Só não está na apresentação ainda. Agora sim, Valdir, já está na apresentação. Já tá? Beleza. Então tá bem. Então, no capítulo 19, nós interrompemos, eu vou voltar aqui um pouco, nós interrompemos no versículo 10, lembram? Então, o capítulo 19 começa com louvor de todos os salvos. Logo no primeiro versículo do capítulo 19 diz o seguinte: depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram:
Aleluia. E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Então nós vemos aqui um cântico de louvor, porque Deus agiu com justiça, né? E aí depois nós vimos, a partir do versículo 7 também, a relação de Jesus Cristo com a sua igreja. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente de ouro, e ouro, resplandecente e puro, desculpa, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E agora nós vamos dar continuidade a partir do versículo 11. Então nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 16. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E, pessoalmente, pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então nós vemos aqui toda uma descrição de Jesus saindo para lutar contra a besta e o falso profeta nesse primeiro momento. Então, nesse capítulo 19, ele vai lutar contra a besta e o falso profeta. Nós já vimos a queda da grande meretriz da cidade de Roma. Agora nós vamos ver a queda do imperador, tá certo? Que é a primeira besta, e daquelas pessoas que obrigavam os outros a adorar o imperador, a segunda besta. Então Jesus está saindo para a batalha. E nós temos aí que ele vem para guerrear e derrotar aqueles que perseguiram a sua noiva. Nós vimos a relação de Jesus com a igreja, sinalizando que a igreja é a noiva de Cristo Jesus, aí a partir do versículo 7, né? E agora ele está saindo para guerrear a favor de sua igreja. Nós temos as qualidades do cavaleiro. Primeiro, ele é fiel e verdadeiro. Então, fiel, por quê? Ele cumpre as suas promessas. Jesus Cristo não falha. Ele vai cumprir sempre as suas promessas. Verdadeiro, sua palavra é verdade, né? Nós sabemos bem disso. Ele julga. O fiel e verdadeiro juiz julga de acordo com sua palavra. É a palavra de Jesus que julga toda criatura, todo ser humano. Ele peleja, ele luta por nós, seus servos. Então nós vemos aí, ó, logo no versículo 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então ele luta com justiça. E são chama de fogo. Lembra? Nós já vimos isso logo no capítulo 1. O que significa isso? Que nada escapa do seu olhar. O ouro, como nós comentamos na época, ele é purificado através do fogo, né? Ele só é purificado através do fogo. E aqui os olhos de Jesus purificam todas as coisas. Nada escapa ao seu olhar, né? Nada está oculto diante dos seus olhos. Ele tem olhos de chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas, ou seja, muitas coroas.
porque ele é o rei dos reis, é o rei de todos os reinos. Então, na sua cabeça, muitas coroas, ou seja, diadema, Jesus não usa muitas coroas simbolizando o domínio sobre muitos reinos. Esse é o significado aqui, dele ter muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Aqui não tem muito o que falar. Nós não sabemos qual é o nome que está escrito. Nós só vamos ficar sabendo quando nós chegarmos lá. Um nome que só ele conhece. Esse nome secreto, nós saberemos quando chegarmos lá e perguntarmos para ele. O que é esse nome que aparece no livro de Apocalipse, que não foi revelado para nós? Ele tem um manto tingido de sangue. Né? Sangue por ter esmagado os inimigos de Deus. Nós lemos isso lá no versículo 15. Ó. Vou ler novamente o versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E, pessoalmente, pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele pisa o lagar, ele esmaga os adversários de Deus. O seu nome é Verbo de Deus. Então aqui diz, o seu nome é Verbo de Deus, né? No versículo 13. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. O que significa isso? Que ele é a própria palavra. João, no capítulo 1, versículo 1, diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, Jesus é a própria palavra de salvação e também de julgamento. Os exércitos dos céus o seguiam. Jesus é o rei e líder de todos, inclusive dos anjos celestiais. Aí no versículo 14. E seguiam os exércitos que há no céu. Da boca sai uma espada afiada. Então, o simbolismo disso, né, que nós temos aí, ó, sai da sua boca, no versículo 15, uma espada afiada. A espada é a própria palavra que sai da boca de Jesus. Esse é o símbolo da espada. Porque a palavra de Deus é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Que penetra no espírito e na alma. Divide, né? O espírito e a alma. E derrota e julga todas as nações. Essa espada, a palavra, ela derrota e julga todas as nações. Todos serão julgados através da palavra de Deus. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Então, essa descrição mostra a divindade de Jesus. Essa é a imagem que João deve ter visto, mais ou menos, né? Jesus na frente de um exército, cavalgando para a vitória. Essa é a imagem do cavalo branco e do cavaleiro, fiel e verdadeiro. No versículo 17 a 21, nós vemos que a vitória é certa. Então vamos ler aí, versículos 17 a 21. Então, vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e os adoradores da sua imagem, lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a saída da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então aqui nós temos a descrição de uma batalha simbólica
que ocorreu, né? E qual é o objetivo do simbolismo? Dizer que os cristãos são vencedores. E aqueles que se renderam à besta, que adoraram a besta, perderam tanto a besta como a segunda besta, a primeira e segunda besta, e seus adoradores. Aí no versículo 21 diz: o restante foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então diz aqui que todos serão julgados e serão punidos. E a vitória é certa. Esse é o simbolismo que nós temos aí, né? Essa batalha simbólica mostra o quê? Para as pessoas que se opõem ao plano de salvação e não aceitam a salvação através de Cristo, serão castigadas. Então é isso que essa batalha mostra para nós. Quem se opõe a Cristo será castigado. O império, o imperador, né, a primeira besta, os que obrigavam o culto ao imperador, a segunda besta, e os adoradores da besta, versículos 17 a 21. Ezequiel 39, versículos 17 a 21. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós. Sacrifício grande nos montes de Israel, e comereis carne e bebereis sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos novilhos, todos engordados em Bazã. Meu sacrifício que oferecerei por vós, comereis a gordura, até vos fartardes, e bebereis o sangue, até vos embriagardes. A minha mesa, vós vos fartareis de cavalos e de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que sobre elas tiver descarregado. Então aqui nós temos uma profecia, né, sobre a queda de Gog e Magog. Então vamos dar continuidade. Então nós vemos aí que todos serão punidos. Opa, desculpa, passou muito. Então aí são os créditos do capítulo 19 que nós finalizamos. E agora nós vamos dar sequência ao nosso estudo com a última parte do livro de Apocalipse. Essa é importantíssima para nós. Existe muita controvérsia a respeito da derrota de Satanás e a prisão dele. Então vamos ver com bastante calma esse capítulo 20, que é a derrota de Satanás, para nós termos argumentos, entendermos perfeitamente o que Apocalipse está nos revelando. Capítulo 20, é a derrota final de Satanás e o juízo de Deus. Um ponto que é muito importante. Como eu falei agora há pouco, existe muita divergência na interpretação desse capítulo 20. Nós temos 3 linhas de pensamento sobre esse capítulo. Isso que é importante entendermos. São 3 linhas de pensamentos diferentes. E o pessoal debate muito em cima dessas linhas. Hein? São os pré-milenistas. Né? Essa linha acredita que Jesus volta à Terra, estabelece seu reino terreno e reina por um período de 1000 anos. Então, esses pré-milenistas, eles dizem o seguinte: Jesus vai voltar, como nós também acreditamos, ele vai voltar, e a palavra revela isso, que ele vai voltar. Só que para eles, Jesus volta para estabelecer um reino terreno.
e reina por um período de 1000 anos. Esses pré-milenistas dizem o seguinte: Jesus veio para os judeus para estabelecer um reino terreno, na visão deles. Só que ele não foi aceito pelos judeus, ele foi rejeitado pelos judeus. Então ele deixou um paliativo, que é a igreja. E quando ele voltar, ele vai estabelecer um reino terreno. Esse é o pensamento dos pré-milenistas. Essa linha de pensamento contraria a própria Bíblia, né? Pois a palavra de Deus deixa claro que Jesus já reina. Então, essa linha de pensamento, ela contraria até a Bíblia. Se nós pegarmos 1 Coríntios 15, 20 a 28, nós vamos ver que Jesus já reina. Eu vou pedir para a nossa irmã Edna abrir o microfone e ler para nós esses versículos, Edna. Pode ser? Pode ser, um momentinho só, deixa eu pegar aqui. 1 Coríntios 15. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se executa aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Muito obrigado. Amém. Só gostaria de reforçar o versículo 24 e 25. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, esses versículos deixam claro que Jesus já reina. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e ele está reinando. Ele vem, ele vai voltar para entregar o reino ao Deus Pai, e não para estabelecer um reino aqui na Terra. Então, os pré-milenistas contrariam a própria palavra de Deus. Temos uma segunda linha de interpretação deste capítulo, que são os pós-milenistas, pós-1000 anos. Acreditam que o milênio seria uma era de ouro, em que o evangelho triunfaria no mundo, onde a paz e a prosperidade se espalhariam pela face do globo, e que Jesus voltará após esse período para estabelecer um reino terreno. Então, eles também acreditam num reino terreno. Mas eles acreditam que vamos ter um período de ouro, uma era de ouro, muita paz, muita tranquilidade. Mas nós sabemos que o mundo jaz no maligno, né? As guerras mundiais, a fome, as desigualdades sociais colocaram por terra esse pensamento. O ser humano, ele é pecador. E muitos não aceitam a Cristo Jesus, né? Não aceitaram e não aceitam. E vivem no mundo como se só existisse essa terra e não existisse o lado espiritual da vida. Então, nós nunca teremos paz na terra. Passaremos por aflições. E nós temos o amilenistas, ou seja, amilenistas são aqueles grupos
é aquele grupo, né, que interpreta o Apocalipse de forma simbólica. Eles estudam o capítulo considerando o número 1000 como sendo simbólico, assim como outros números que foram apresentados no livro. Nós vimos o simbolismo do número. E consideram o reinado no céu. Está no próprio capítulo 20, do versículo 4 a 6, a descrição desse reino no céu. Eu vou ler para nós aí, versículos 4 a 6, desculpa, capítulo 20, versículos 4 a 6, que diz o seguinte: Vi também tronos, e nestes sentaram eles, aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Então, os amilenistas interpretam o Apocalipse e essa passagem, né, esse capítulo 20, de forma simbólica. Nós continuaremos o estudo do livro considerando sua literatura, né, apocalíptica, onde símbolos são usados para comunicar uma ideia. Então, esses 1000 anos, nós vamos considerá-lo da mesma forma que consideramos os outros números. É um símbolo simbólico. Como vimos até o momento, os símbolos usados no livro são 4, lembram? Ó, Antigo Testamento, símbolos do Antigo Testamento, números usados simbolicamente, símbolos baseados no contexto histórico do livro, e também símbolos que se encontram unicamente em Apocalipse. Nós podemos separar esse capítulo em 3 partes. Nós vamos separar o capítulo em 3 partes. A primeira parte, que relata os 1000 anos e o reino, versículos de 1 a 6. Eu li já o de 4 a 6, né? Então, vou ler agora de 1 a 6. Então, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, e lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Solto pouco tempo. E aí nós lemos já do 4 a 6 que diz: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Então, nessa primeira parte, nós temos aí o relato dos 1000 anos e o reino. Versículo 1 a 3, nós vemos a prisão de Satanás. Então, de 1 a 3. Então, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos.
Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, nós vemos aqui uma visão simbólica do aprisionamento de Satanás, né? Veja bem, Satanás preso com uma corrente, tinha a chave, né, do abismo, e o anjo prendendo Satanás com uma corrente. E tudo isso é simbólico, tá certo? Vai mostrar uma limitação da ação de Satanás. É só isso. Então, João vê um anjo enviado por Deus com ferramentas de aprisionamento. O anjo tem domínio sobre o dragão e o prende por 1000 anos. Ou seja, limitando a ação de Satanás. A partir do estabelecimento do reino, com a ressurreição de Cristo e o dia de Pentecostes, tá certo? Mas passou a ter uma ação limitada por Deus. Então, a sua ação é limitada. Ele age ainda, mas com uma certa limitação. Lembre-se, 1000 é completitude da completitude da completitude. É a completitude intensificada. É tudo. Então, todo o tempo ele vai estar com o seu movimento limitado. O motivo principal do aprisionamento do dragão é descrito no versículo 3. É para que ele não mais enganasse as nações. Então, no versículo 3 diz, ó, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Então, o que esse versículo 3 está dizendo? Nós já vimos que o Império Romano foi um grande império que dominou várias nações, influenciou vários reis a serem subordinados a ele. Era um reino muito poderoso que dominava todo e colocava a sua vontade sobre todos. Esse aprisionamento de Satanás diz o seguinte: após a queda de Roma, que aconteceu no ano 475, 470 depois de Cristo, nunca mais vai surgir na Terra uma nação que domine sobre todas as outras e que venha a perseguir a igreja, como aconteceu na época do Império Romano. É isso que essa passagem está nos revelando. Satanás não tem mais poder para influenciar uma nação a dominar todas as outras nações para buscar destruir a igreja. O seu movimento agora está limitado, ele está preso e com movimentação limitada. Não está morto. A partir da queda de Roma e do aprisionamento do dragão, Deus não vai mais permitir que Satanás use uma nação poderosa e de domínio universal, com o objetivo de perseguir e destruir a igreja. A última tentativa de uma nação em dominar sobre as outras foi na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Vocês estão lembrados, né? Depois disso, nós temos as Nações Unidas, que têm votos, então nunca mais vai surgir uma nação que vai dominar sobre todas as nações do mundo para destruir a igreja, perseguir e destruir a igreja. Nós temos perseguições de uma nação ou outra, mas total, uma perseguição total, nunca mais vai ter. Também descreve a situação atual do diabo, dominado, incapaz de exercer o poder perseguidor na sua totalidade, mas ainda está vivo, com algum poder para nos afligir. Eu vou pedir para a Lígia, se ela puder, abrir o microfone dela para ler 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 8 a 11. Ok. 1 Pedro 5, 8. Sede sobrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistíveis firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão cumpridos na vossa irmandade, espalhado pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna graça, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar.
A ele seja o domínio pelo século dos séculos. Amém. Muito obrigado. Então, nós vemos aqui que a ação de Satanás está limitada, mas ainda ele tenta nos derrubar. Mas se nós, como diz a passagem de 1 Pedro, capítulo 5, de 8 a 11, se nós nos firmarmos em Cristo Jesus, ele não tem poder sobre nós. Nós vamos resistir. Versículos 4 a 6, nós vemos aí o reinado de 1000 anos. Foi descrito um reinado de 1000 anos no céu. Tá? Vi também tronos. E nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então nós vemos aqui que essas almas são aqueles cristãos que não aceitaram adorar a besta, a primeira besta, o imperador. Não se sujeitaram ao imperador, foram mortos. João agora vê tronos, ele vê as almas dos mártires decapitados, e também os que se recusaram a receber a marca da besta e de adorá-la. São os mesmos que nós vimos nos capítulos 6, versículo 9, estão lembrados? As almas embaixo do trono. No capítulo 7, versículo 9 a 17, e no capítulo 14, versículo 15. Nesses capítulos nós vimos as almas dos cristãos fiéis e que resistiram à exigência do imperador. Eles não aceitaram adorar a besta. São as almas dos mártires e dos perseguidos. Não são corpos físicos. Deixa bem claro aqui, não é um reino terreno, é celestial, são as almas dos decapitados. E estão no céu, reinando com Cristo completamente. Jesus está mostrando às igrejas que os cristãos que morreram sem negar a Cristo, agora estão vivos e reinando com ele. Nós lemos o capítulo 7 de Daniel, logo no início da introdução, né? Vamos ler Daniel, capítulo 7, vamos ler o versículo 9, o versículo 22 e o versículo 27 do livro de Daniel. Eu vou ler esses versículos, ó. Daniel, capítulo 7, versículo 9. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Agora vamos ver o versículo 22 e o 27. 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. No versículo 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, nós somos o reino de Deus aqui na terra. Mas essa descrição que João faz do que ele viu é um reino celestial. A primeira ressurreição tem início no batismo, lá em Efésios, capítulo 2, versículos 4 a 10. Eu vou pedir para a nossa irmã Júlia, se é possível ela abrir o microfone e ler para nós. Efésios 2, versículos de 4 a 10. Será que ela está conseguindo? Espera só um minutinho. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa de grande amor com os que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez
assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, quais Deus de antemão preparou para que andemos nelas. Muito obrigado. Tá? Então aqui diz, ó, versículo 5, estando nós mortos em nossos delitos, nos nossos pecados, tá certo? Deu vida juntamente com Cristo. Quando nós recebemos vida? No batismo. Nós voltamos a viver. Lembra quando aquele jovem queria seguir a Jesus e falou para Jesus, deixa primeiro enterrar meus mortos? Meu pai, né? Que Jesus falou para ele, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Em Apocalipse, também nós vimos sobre a primeira ressurreição. Nós temos a promessa de que seremos felicíssimos. Aí no versículo 6, né? Nós seremos felicíssimos, bem-aventurados. Nesses versículos iniciais, Jesus está mostrando a realidade dos acontecimentos. Vocês estão vencendo. Essa é a mensagem. Vocês estão vencendo. Roma e Satanás acreditam que são vencedores, mas a realidade é outra. Eles podem estar matando o seu corpo físico, mas espiritualmente vocês estão vivos. Vocês são vencedores, vitoriosos. Essa é a mensagem de Jesus para os cristãos e para nós hoje também. Nós estamos vencendo. Os seus irmãos na fé que foram martirizados, nós lemos, ó, aí no versículo 4, vi também tronos e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Capítulo 20, versículo 4. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então nós vemos aqui que são os mártires, aqueles que foram mortos, mas estão vivos, reinando com Cristo. Esta é a mensagem que Jesus está passando para os cristãos daquela época que estavam sendo perseguidos. E passa para nós. Nós seremos vencedores e reinaremos com Cristo, se permanecermos firmes na fé. A segunda parte, ela relata um curto espaço de tempo no futuro. Então vamos lá. A segunda parte, do versículo 7 até o versículo 10. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Lembra no versículo 3 que nós lemos? No versículo 3, no final, depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, Satanás vai ser solto no futuro, pouco tempo. Não é revelado qual é o intervalo de tempo, mas é curto. É isso que o versículo 3 fala. Não sabemos por que Deus o libertou e qual o propósito. Somente teremos a resposta quando chegarmos na eternidade com Deus. Então é algo para o futuro, que Satanás vai ser solto por um pouco espaço de tempo. Lendo os versículos de 7 a 10, eu tenho a impressão que ele saiu de uma penitenciária comum e foi transferido para uma penitenciária de segurança máxima. Olha o que diz o versículo 7 a 10. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Acharam, então, pela superfície da terra, e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo
o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de séculos dos séculos. Então, essa descrição simbólica de uma segunda guerra, tá certo? Uma outra guerra. Lembra, já teve a batalha do Armagedon. Venceu a batalha no capítulo 19 e colocou Satanás no abismo. Agora Satanás é solto para a derrota total dele. Então, ele tenta novamente reunir as nações para lutar contra os salvos e contra Cristo, né? Versículo 7 a 9a. Ele não se corrigiu. Nós vemos aí do versículo 7 até o versículo 9a que ele não se corrigiu. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Lembra? Ele foi aprisionado para nunca mais enganar as nações. Aí no versículo 3 diz, né? Do capítulo 20. Não mais enganasse as nações. Ele volta novamente e tenta enganar as nações. Vemos que ele não se corrigiu. Satanás é solto e rapidamente ele busca enganar as nações, arregimentar um grupo para perseguir os cristãos e a Israel espiritual. Esse é o simbolismo, né? Satanás tenta novamente lutar contra a igreja de Cristo. Mas para nós entendermos a simbologia de Gog, nós precisaríamos ler o livro de Ezequiel. No capítulo 36, todinho, Deus promete restaurar a Israel. No capítulo 37, nós temos outras mensagens de Deus que reforçam essa promessa. E no capítulo 38, repentinamente, Gog e Magog ajuntam um exército das nações ímpias e invade Israel restaurada. Então, nós temos que ver essa simbologia do livro de Ezequiel. Então, ler esses 3 capítulos. Se quiserem anotar para ler depois, fique à vontade. Ezequiel, capítulo 37 e 38. É o capítulo inteiro. Do versículo 9b a 10, nós vemos a derrota final de Satanás. Então, vamos lá. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram, né? Não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então fica claro aqui a derrota final de Satanás. Por isso que eu falei, ele saiu de uma penitenciária comum e entrou numa penitenciária de segurança máxima. Saiu do abismo e foi jogado no lago de fogo, enxofre. E ele vai estar sofrendo junto com a primeira e a segunda besta. E junto com todos que adoraram a besta. Aqueles que adoraram a besta vão estar no lago de fogo também. Vemos que Deus prontamente providencia a queda final de Satanás. Ele é solto e já cai prontamente, um curto espaço de tempo. Na terceira parte, nós continuamos a ver o futuro ainda, que é o dia do julgamento. Essa é a terceira parte do capítulo 20. Vou ler do versículo 11 até o versículo 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte,
o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, nós vemos o julgamento final, o dia do julgamento final. No versículo 11 e 12, nós vemos o tribunal de Deus. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, para a terra e para o céu, né? Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então nós vemos o tribunal e o julgamento. João vê agora um tribunal preparado para o julgamento final. Nós temos nesse tribunal Deus que julga com justiça e está no trono. Valdir, são 9h50. Só terminar essa... Atendendo o seu pedido. Tá, obrigado. Os réus estão em pé diante de Deus. São abertos 2 tipos de livros. Os livros com as obras de cada ser humano, de todo ser humano, vai estar lá. E o livro da vida também foi aberto. Satanás, o nosso acusador, não está mais presente. Então, cai por terra aquela ideia que Satanás, no dia do julgamento, vai estar acusando a nós. Não, Satanás já foi lançado para o lago de fogo e enxofre, lá no versículo 10 do capítulo 20. Então, ele já está no lago de fogo. Não está mais presente nesse julgamento. Está sendo atormentado de dia e de noite, juntamente com o imperador, né? A primeira besta e a segunda besta, e todos os adoradores. Versículos 13 a 15, nós vamos ver que começa o julgamento. Todos serão julgados segundo as suas obras. O versículo 13 deixa bem claro isso. Todo mundo vai ser julgado segundo as suas obras. Nós seremos julgados segundo as nossas obras. Nós temos agora a decisão final de Deus. Ó. A primeira coisa a ser feita é jogar a morte e o inferno no lago de fogo. Os últimos inimigos da humanidade. Né? No lago de fogo, que é a segunda morte. Eles foram jogados. Vimos que todos serão julgados de acordo com as suas obras. Porém, aí vem o porém. Quem aceitou a Cristo e tem seu nome escrito no livro da vida, está sendo absolvido. Versículo 15. Vamos só ler essa passagem por hoje? João, capítulo 5, versículos 24 a 29. Sandra, você pode abrir o seu microfone e ler para nós? Para encerrarmos por hoje? Posso. É o João? Espera só um pouquinho. É João, capítulo 5, versículos 24 a 29. Ok. Está com febre? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Obrigado. Então, com isso, nós vamos estar encerrando por hoje. No domingo que vem, daremos continuidade para finalizar, provavelmente, o livro de Apocalipse. Agradeço a participação de todos. Eu gostaria de pedir para o nosso irmão Marken finalizar com uma oração. Pode ser, Marken? Claro, Valdir, sem problema. Será que... faça...
orar, então. Soberano Deus e Pai, Deus poderoso e santo, em nome de Jesus, Pai, agradecemos, Pai, pelo conhecimento que o Senhor tem dado ao seu filho Valdir, Pai, para nos abençoar, Pai, com este conhecimento a respeito de um livro que é tão difícil, Pai, de ser interpretado, de ser estudado, Senhor. Agradecemos, meu Deus, porque através disso, Pai, nós podemos ter certeza da nossa fé, Pai, do reino do Senhor, Pai, da qual nós vamos herdar um dia, Pai, junto com Jesus Cristo. Obrigado e que o Senhor abençoe, Pai, as atividades que se seguirão para o culto de adoração, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém.